sou moradora aqui do Dique da Vila Alzira, cheguei aqui em 82, então eu vi toda a evolução desse território. E a dificuldade para a água que sempre teve, né? Sou moradora do Novo São Bento já há 30 anos e a gente aqui sempre teve problema com a água, né? Eu aqui não tenho água, só comprando. Mas a gente não tem uma água instalada. Acho uma covardia, né? Porque a água é um direito de todos. Vem comigo que eu vou lhe mostrar a minha comunidade, a cisterna de captação de água de chuva que veio para melhorar o velho problema da água que a gente tem dentro dessa comunidade. E muitas dessas pessoas bebem essa água diretamente da bica, sabe? Elas não têm condições de comprar uma água potável para beber e muitas delas também não fervem essa água. Então você vê muito problema aqui de diarreia, problema na pele. Por exemplo, a gente enche a caixa d'água hoje. Daqui umas 3, 4 horas o fundo dela é só barro. Apesar que fala que a água não tem cor, a nossa tem cor e tem cheiro. Então não é aquela água que a gente queria que chegasse à nossa casa, né? Pelo menos não é a água que eles prometem pra gente. E para minha surpresa, eu conheci o pessoal da FASE e da UFRJ, que veio com um projeto inovador aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a captação de água de chuva através de cisternas. Junto com o projeto, a gente fez a comunicação para as pessoas que se quisessem a cisterna de água de chuva. E choveu foi gente. Aqui na Vila Alzira a gente foi apresentado, o projeto foi falado como seria, mas a princípio a gente não tinha muita noção. Mas mesmo assim, eu tive interesse, a Aline também, de sermos agente. Aí o Neto, a Carol, a professora Ana Brito, o pessoal veio, apresentou o projeto, não só pelas cisternas, mas abordamos diversos temas, falamos de justiça ambiental, da preservação do direito à água. E questão da união também, né? A união, como eu vinha falado, a senhora eu não conhecia, mas que morava aqui próximo. E a gente pegou aquela, né, aquela amizade, todo mundo, conhecemos o Neto, a Carol, né? Nessa toda caminhada da minha vida, eu não sabia que eu sou ribeirinha, né? Apesar de que eu sei que o Rio Iguaçu é bem próximo, né? Toda a nossa moradia aqui na Baixada. Isso eu conheci dentro do projeto. Jorge, e como foi para você trabalhar aqui com as mulheres da Vila Alzira? Como foi a recepção da comunidade? A recepção foi a melhor possível. Foi importante essa relação porque o que se desdobra daí foi um processo de vários cursos, bastante aprendizado, não só em questões relacionadas com acesso à água, quais são os direitos com relação a isso, com relação às prestadoras de serviço, para tentar combater a questão da mercantilização da água. Ana, por que captar água da chuva numa cisterna como essa? Oi, Sandra, tudo bom? As cisternas captam uma água de chuva, uma água que não é potável, né? Mas essa água pode ser usada para várias atividades em casa. Então, por exemplo, para lavar o chão, para lavar roupa, para colocar no vaso sanitário quando você fica 5 dias sem água e você não tem como dar descarga no vaso sanitário. A escolha desse sistema, né, foi um sistema que é adaptável à estrutura das casas, as cisternas ficam acopladas do lado de fora da casa, né? As mulheres, né, que trabalharam com a gente no projeto, elas foram capacitadas, né, para instalar essa tecnologia, então isso é uma possibilidade de geração de renda, né, fazendo isso em outras casas. E tem um outro ganho também, que as pessoas possam saber quais são os seus direitos, né? E não é porque o território aqui é informal, porque as pessoas construíram elas mesmas suas redes, que não existe esse direito.
no caso de São Bento e Vila Alzira, são territórios que não possuem essa infraestrutura de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Isso, às vezes a água vem 2 vezes por semana, 3. Por exemplo, essa semana faz praticamente 10 dias que eles estão sem acesso à água. É um contexto que se reproduz nessas comunidades carentes do sul global, aonde o Brasil se integra. Eu sabia que eu tenho a necessidade de ter água, eu precisava da água para poder arrumar casa, fazer comida, lavar roupa, para me dar para eles tomar um banho. Quando a gente passamos a entender que a água é um direito nosso, que a água é para todos, hoje eu olho e sei que eu tenho direito. Carol, qual foi os principais desafios na elaboração desse projeto e o que ficou depois? Eu acho que um dos principais desafios para a elaboração do projeto é a mobilização, né? Mobilização para que as pessoas entendam, né, o que é o projeto, a importância de todas as etapas, né, da etapa de formação, mas também da etapa de organização, da etapa de instalação. E sobre isso, eu acho que uma das grandes ferramentas que foi utilizada foi a educação popular. A educação popular que nos permitiu explicar para os moradores o que é a cisterna, a importância da captação de água de chuva, dos benefícios que ela poderia trazer nesse processo em que falta água, tem um pouco de água, de captação de água de chuva que você pode utilizar para água de serviço, mas também foi uma importante ferramenta para explicar os limites também da cisterna, de que é uma água de uso para serviço, não é uma água potável. E aí o que fica de desafio para depois, eu acho que também é um processo de continuar a mobilização dos moradores, né, na luta pela água potável. Neto, qual foi o problema que as cisternas desenvolvidas por você tentam resolver? Oi, Nil, tudo bom? O problema que a gente tenta resolver com essa cisterna vertical é o problema da falta de água, especialmente para as famílias mais vulneráveis da Vila Alzira e de Novo São Bento, sabendo que o abastecimento é tão intermitente e quando chega, muitas vezes chega com água sem qualidade nenhuma. Então a gente faz uso de uma solução fácil, de uma solução natural, a gente capta a água da chuva e com isso a gente permite que as famílias possam utilizar água para cozinhar, para a limpeza da casa, para as plantas. A gente ouviu muitas pessoas desses 2 bairros que comentavam que a falta de água não permitia nem cozinhar muitas vezes. Então, a gente entende que a solução da cisterna vertical permite que as famílias reservem uma água a partir da chuva e fiquem um pouco mais independentes dessa instabilidade, dessa baixa qualidade do fornecimento de água pública. É isso, gente, sempre inovando. A comunidade, a favela é potência.